Sabe aquela frase, ame o seu próximo como a si mesmo? Acho que todo mundo já ouviu, né? É uma das ideias mais famosas da história. Mas e se a gente tiver entendido ela do jeito errado esse tempo todo? E se não for só um conselho bonitinho? Nessa análise a gente vai mergulhar fundo no significado por trás dessas palavras. Uma verdade que pode de verdade mudar o jeito que a gente enxerga tudo. Vamos lá! Tá aí ela, a frase que é a base de tanta coisa, de filosofias, de religiões. Parece simples, não é? Bem direta. Mas é justamente nessa simplicidade que se esconde uma profundidade que, olha, desafia a nossa primeira impressão. E essa é a grande questão, né? O que isso realmente quer dizer? É um conselho para ser uma pessoa melhor? Uma dica de autoajuda? Ou será que está apontando para algo muito mais profundo? Para a própria estrutura de como a realidade funciona? Essa é a versão que a gente mais escuta por aí, certo? E a lógica parece fazer sentido. Eu preciso me amar primeiro, encher o meu copo, para depois poder dar amor para os outros. A ideia do eu primeiro parece bem razoável. Mas será que essa sequência tá certa mesmo? Então, olha só o nosso caminho hoje. A gente vai começar vendo por que esse é um mandamento mal compreendido. Depois, vamos entrar no paradoxo de um barco que vai nos levar para uma realidade conectada chamada Arvut. A partir daí, a gente vai redefinir o que é amor, entender a força do coletivo e, no fim, a gente vai ver que isso não é um ideal, mas uma lei da natureza. Vamos começar então botando em xeque essa ideia principal. As fontes que a gente está analisando dizem o seguinte: o amor próprio não é algo que a gente precisa aprender. Ele já vem de fábrica, é o nosso sistema operacional. A gente já se ama naturalmente. Se isso é verdade, então o mandamento deve estar pedindo para a gente fazer outra coisa, algo bem diferente. Esses aqui são os enganos mais comuns. A gente pensa que precisa aprender a se amar, que a frase como a ti mesmo é uma ordem de tempo, primeiro eu, depois você, e que amar o outro é só um transbordamento do amor que eu já tenho por mim. Pois bem, a gente vai desmontar cada um desses pontos agora. E para a gente conseguir ver essa chave, precisamos de uma imagem nova na cabeça. As fontes trazem uma analogia que é ao mesmo tempo super simples e devastadora. É a história do barco. O cenário é bem básico. 2 pessoas, um sistema único e compartilhado, que é o barco. A sobrevivência delas depende uma da outra, totalmente, mesmo que elas ainda não tenham se dado conta disso. A ação parece totalmente individual, né? A pessoa pensa, eu tô furando debaixo do meu lugar. O que você tem a ver com isso? Essa é a lógica do pensamento isolado. É a ilusão de que o que a gente faz só afeta a nós mesmos. E aqui vem o ponto de virada. A resposta do outro passageiro simplesmente destrói essa ilusão de individualismo. No sistema barco, uma ação pessoal não existe. O buraco debaixo de um único assento afunda o barco inteiro. Isso não é só uma metáfora pra gente ser legal um com o outro. É a descrição física de como o sistema interconectado funciona. O paradoxo do barco, então, revela um conceito fundamental, uma palavra que descreve essa realidade totalmente conectada: Arvut. Vamos entender direitinho o que ela significa? Arvut é uma palavra em hebraico que significa garantia mútua. É o nome desse sistema operacional que a história do barco nos mostrou. E o ponto-chave não é uma ideia de que a gente deveria ser responsável um pelo outro. É a declaração de que a gente já é interdependente, quer a gente perceba isso ou não. Olha só o tamanho da mudança de paradigma. A gente sai da visão de minhas ações são minhas para entender que não existem ações isoladas. A gente deixa de se ver como um indivíduo separado para se entender como parte de um único corpo. É uma virada completa de perspectiva. Ok, agora que a gente entendeu o que é o sistema Arvut, a gente pode voltar lá para o mandamento original e ver como o significado dele se transforma completamente. E aqui está o pulo do gato. Como a ti mesmo não fala de tempo, não é uma sequência de primeiro eu, depois o outro. Fala de medida. É como se fosse uma régua, um padrão de qualidade. A mesma força total, instintiva e sem questionamento que a gente usa para cuidar da gente mesmo, essa tem que ser a medida exata do nosso cuidado pelo outro. E a própria palavra amor muda de sentido. Não é mais sobre um sentimento que a gente fica esperando aparecer. É uma ação. É uma mudança consciente de vetor. Sair da intenção de receber para mim e virar para a intenção de doar para os outros. Essa, segundo a fonte 1, é a definição prática de amor ao próximo. Tá, mas isso parece impossível de fazer sozinho, né? E é exatamente aí que o sistema Arvut mostra o seu verdadeiro poder. A gente não foi projetado para conseguir fazer isso por conta própria.
Essa frase resume o problema perfeitamente. Sozinhos, a gente está preso na nossa natureza de receber para nós mesmos. Tentar sair dessa prisão usando as ferramentas da própria prisão não funciona. A gente precisa de uma força que venha de fora. E aqui está a solução: o grupo. Quando a pessoa age para o bem dos outros, dentro de um grupo com o mesmo objetivo, ela não só doa, mas ela também recebe de volta. Ela recebe a força somada de todo mundo. E, de repente, um indivíduo que tinha a força de 1 passa a ter a força de 10. O coletivo multiplica a nossa capacidade de mudança. Isso só reforça a ideia de que a gente não está sozinho. O ambiente, o grupo, a sociedade, não só ajuda, ele nos define. É o ambiente que diz o que é importante e nos dá a força para buscar aquilo. Ele se torna a ferramenta mais poderosa que a gente tem para se transformar. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão, para a mudança final e mais importante no nosso jeito de entender esse mandamento. Então, chegamos ao ponto final. Ame o seu próximo não é um ideal moral bonito para a gente tentar ser uma pessoa boa. É uma lei da realidade, tão fundamental contra a lei da gravidade. A gente pode até tentar ignorar a gravidade, mas as consequências são previsíveis. Do mesmo jeito, ignorar a nossa conexão não é uma falha de caráter, é um erro de cálculo. E o resultado é inevitável. O barco afunda para todo mundo. Essa citação do Zohar nos deixa com o peso e, ao mesmo tempo, a maravilha dessa responsabilidade. Num sistema conectado, não existe ação pequena ou insignificante. Cada escolha, cada atitude, inclina a balança do sistema inteiro, ou para o bem ou para o mal. Então fica essa pergunta no ar. O que muda na nossa vida, na nossa sociedade, quando a gente para de ver a conexão como um objetivo a ser alcançado e começa a entender que ela é o fato fundamental da nossa realidade? A resposta para isso pode mudar absolutamente tudo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, essa frase a gente escuta desde que se entende por gente, né? Com certeza, tá no ar que a gente respira. E a versão que mais bomba hoje em dia, tipo em todo lugar, de rede social a consultório, é aquela: para amar os outros, primeiro eu tenho que me amar. Autocuidado em primeiro lugar. É o grande mantra da nossa época. O amor próprio como pré-requisito para tudo. Exato. E assim, parece fazer todo sentido, né? Só que a nossa proposta hoje é justamente virar essa lógica de ponta cabeça. A gente vai analisar essa frase não como um conselho moral, mas como se fosse, sei lá, uma lei da física. Com uma lei estrutural da realidade. Isso. E para fazer essa investigação, a gente vai usar como bússola os textos da Kabbalah, especificamente do método de Baal HaSulam e do Rabash, que falam de um sistema chamado Arvut, que é a tal da responsabilidade mútua. E esse é o ponto que muda tudo. A gente não vai falar de sentimentos, de psicologia. De se sentir bem. Nada disso. A gente vai falar da mecânica de um sistema. É olhar para essa frase como um engenheiro olha para a planta de um motor, não como um poeta olha para uma flor. É quase uma engenharia da alma, se a gente pode dizer assim. Engenharia da alma. Gostei dessa. Ok, então vamos começar a desmontar esse motor. A primeira peça é a própria frase. Se a ideia não é se ame primeiro, o que raio significa a parte como a si mesmo? Porque ela tá lá, né? Bem clara. Ela tá lá, e ela é a chave de tudo. Segundo essas fontes, não existe um mandamento do tipo ame a si mesmo por um motivo muito simples. A gente não precisa que mandem a gente fazer isso. Ah, porque já é automático. Sistema operacional padrão, o que eles chamam de desejo de receber. Ninguém precisa ensinar um bebê a querer comida, a querer colo, já vem instalado. Ok, isso é inegável. A gente se busca o tempo todo. O tempo todo. Então, a expressão com a ti mesmo não é o passo 1 da instrução. Ela é a unidade de medida. É a régua. A régua. Como assim? Ela está ali para definir a qualidade e a intensidade do amor que você tem que direcionar para o outro. É como uma receita que fala, use a mesma medida de açúcar que você usou de farinha. A frase diz, olha para essa força gigantesca, automática, que você tem de se cuidar, de se proteger, de querer o melhor para si. Tá vendo? Ótimo. Agora pegue essa medida exata e aplique ela inteirinha ao seu próximo. Nossa, então, peraí, a gente entendeu a frase completamente ao contrário a vida inteira. A parte que a gente achava que era sobre a gente ou como a ti mesmo,
Na verdade, é só A especificação técnica. a etiqueta de especificações técnicas para o amor ao próximo. É a especificação da conexão. Não é uma ordem cronológica. Passo 1, ame-se. Passo 2, ame o outro. É uma ordem de engenharia. Ame o outro nesta exata medida. Cara, isso muda tudo. Porque a lógica do nosso dia a dia é sempre a do eu primeiro. A gente aprende isso até no avião. Coloque a máscara de oxigênio em você antes de ajudar os outros. Parece a coisa mais lógica do mundo. A mais responsável, inclusive. Exato. Como que essa sabedoria prática não se aplica aqui? E essa é a grande encruzilhada. A analogia da máscara é perfeita, mas ela pertence a outro universo. Na Kabbalah, eles fazem uma distinção que é crucial entre raiz e ramos. A raiz é a lei espiritual, a causa invisível. Os ramos são as consequências, como essa lei aparece no nosso mundo físico. Me dá um exemplo para ficar mais palpável. Claro, pensa na lei da gravidade. A raiz é a lei em si, a fórmula. O ramo é a maçã caindo da árvore. A gente pode estudar a maçã caindo por 1000 anos, mas se a gente não entender a lei da gravidade, a gente nunca vai entender de verdade por que ela cai. Entendi. A analogia da máscara de oxigênio é um ramo, é uma regra de sobrevivência do corpo físico. Tentar usar essa regra para entender a raiz, que é o sistema espiritual, é como tentar entender a gravidade falando só da maçã. São lógicas diferentes. No nível da raiz espiritual, qualquer cálculo que comece com eu primeiro já é, por definição, um curto-circuito. Um bug no sistema. Um bug no sistema, exatamente. Entendi. Então a lógica do eu primeiro não só não se aplica, como é, na verdade, a fonte do problema. Isso me leva direto para aquele outro conceito que aparece o tempo todo nas fontes, o tal do Arvut. É aqui que ele entra. É exatamente aqui, porque Arvut, que a gente pode traduzir como garantia mútua ou responsabilidade mútua, é a descrição do sistema operacional da raiz. Ele diz que a realidade espiritual é um sistema único, fechado, totalmente interdependente. Certo. Nesse sistema, não existe indivíduo do jeito que a gente pensa. Não tem ação isolada. Isso soa um pouco abstrato. Como é que funciona na prática? O Baal HaSolam tem uma analogia para isso que é, assim, perfeita. Ele fala pra gente imaginar um grupo de pessoas num barco em alto mar. De repente, um dos passageiros pega uma furadeira e, com a maior calma do mundo, começa a fazer um buraco no chão bem debaixo do assento dele. Que loucura! O passageiro do lado, obviamente, entra em pânico e grita: "O que você está fazendo? Você vai afundar todo mundo." Claro. E o homem, com a furadeira, responde sem entender o problema: "Ué, o que você tem a ver com isso? O barco é grande, eu tô furando debaixo de mim, o seu lugar tá intacto." Nossa, essa analogia é brutal. Porque no dia a dia a gente vive exatamente assim. A gente fala, minha vida, meus problemas, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Exatamente. A ideia de que o furo de alguém do outro lado do mundo me afeta imediatamente é difícil de engolir. É difícil porque a gente só enxerga os ramos, os corpos separados. Mas o Baal HaSolam insiste que essa história do barco não é uma metáfora sobre ética, sobre seja legal com os outros. Ele está descrevendo como a realidade funciona na sua base, ontologicamente. Só existe um barco. A ideia de o meu lugar é a maior de todas as ilusões. Então, na prática, o bem-estar do todo é o meu bem-estar. Não tem como separar. Não tem a menor possibilidade. A separação é a ilusão criada pelo nosso ego. Uma das fontes que a gente tem também do Baal HaSolam é radical. Ele diz que pedir algo só para si, mesmo que seja a coisa mais elevada que a gente possa imaginar, Tipo, iluminação espiritual. exato. Tipo, eu quero me conectar com o Criador. Se essa intenção for só para si, ele diz que isso causa a ruína da sua alma. Espera, isso é muito contraintuitivo. A imagem de alguém rezando sozinho no quarto, buscando conexão, parece a coisa mais nobre do mundo. Dizer que isso causa a ruína da alma é uma afirmação pesadíssima. É muito forte e é destrutivo. Por quê? Porque nesse ato, a pessoa está declarando para o sistema: eu não estou no barco com vocês. Existe eu e existe o resto. Ela está se desenraizando do coletivo, que é a única realidade que existe no nível espiritual.
ela está na prática furando o barco. Entendi. E outra fonte de Noam Elimelech diz a mesma coisa de outro jeito. Um prisioneiro não consegue se libertar sozinho da prisão, mas ele diz: quando a gente reza pela libertação dos outros, a resposta vem rápido para todo mundo, porque essa oração reconhece que estamos todos na mesma cela, no mesmo barco. E isso me leva a outro ponto que sempre me intrigou. As fontes usam um termo que pode soar bem estranho, o tal do bitul, a anulação de si mesmo. A primeira imagem que vem é de, passividade, virar um capacho. E essa é a segunda grande barreira de interpretação. A palavra anulação assusta, mas nesse contexto, bitul é o oposto absoluto da passividade. É uma das ações mais ativas e poderosas que existem. Como assim? Não se trata de anular sua existência ou sua personalidade. Trata-se de anular o vetor egoísta do seu desejo. É a mudança consciente daquela pergunta interna que nos move o tempo todo: o que eu ganho com isso? Para uma outra: o que o sistema, o que o grupo ganha com isso? Então não é sobre se apagar, é sobre mudar o foco da sua energia. Exatamente. Pensa numa reunião de trabalho. A atitude padrão é entrar pensando: como eu posso mostrar meu valor? O que tem aqui para mim? A atitude de bitul seria entrar pensando ativamente: como eu posso fazer essa reunião ser mais produtiva para todos? Como a minha participação pode destravar o potencial do grupo? É se tornar o motor que faz o ambiente funcionar melhor para o tudo. Uma fonte do Rabash diz que cada um deve pensar ativamente em como trazer bom humor e espírito de vida para o grupo. É uma responsabilidade. E tem mais, né? Outra fonte diz que essa atitude não pode ser um heroísmo secreto, tem que ser pública. Por quê? O porquê o sistema funciona com multiplicação de forças. Ele dá o exemplo de um grupo de 10. Se um deles trabalha secretamente pelo bem dos outros, ele tem a força de 1. O impacto é limitado. Mas se ele age abertamente, se a atitude dele de contribuir inspira os outros, ele não tem mais só a força dele. Ele passa a ter a força dos 10. O poder é multiplicado. Exponencialmente. A anulação do ego individual resulta numa amplificação gigantesca da força coletiva. A gente vê isso em times que dão certo, em bandas. Acontece quando a preocupação com o nós supera a preocupação com o eu. Certo. Mas aí a gente chega numa aparente contradição. Se tudo é sobre o coletivo, o barco, o nós, como a gente entende uma frase que aparece na fonte 16 que diz: o mundo inteiro foi criado apenas para mim? Isso soa como o auge do egoísmo. O exato oposto de tudo que a gente está falando. Essa é a pergunta de $1 milhão. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente percebe que essa frase não é sobre egoísmo. Ela é sobre responsabilidade. É a frase mais anti-egoísta que existe. Como assim? Dizer o mundo foi criado para mim não significa o universo está aqui para me servir. O significado dentro dessa lógica é: eu sou 100% responsável pela correção do estado atual do mundo. Se o barco está furado, a responsabilidade de consertar é minha. Se o mundo está como está, é porque ele foi criado para mim, para que eu o corrija. É a assunção de responsabilidade total. É uma virada de chave absurda, de um sentimento de direito para um sentimento de dever absoluto. Perfeitamente colocado. E isso amarra com outra fonte do Zohar, que diz que uma única ação de uma pessoa pode inclinar a balança do julgamento para si mesma e para o mundo inteiro, para o bem ou para o mal. O poder do indivíduo é imenso, mas ele é medido pelo impacto no todo. Sua importância não é ser o centro das atenções, mas o ponto de alavanca que move o sistema. E essa responsabilidade é para agora, né? A fonte até cita aquela frase clássica: se não agora, quando? Não dá para esperar. Exato. A responsabilidade é ativa, imediata, intransferível. E, como Baal HaSulam explica, é um trabalho gradual. Cada pequena ação que uma pessoa faz, não para benefício próprio, mas com a intenção de beneficiar o sistema, de trazer contentamento ao seu Criador,
Cada ato desses contribui um pouquinho para elevar a consciência de todas as pessoas do mundo. É um trabalho de formiguinha com impacto global. Ok, então amarrando tudo isso, a frase "amarás o teu próximo como a ti mesmo" não é um conselho de autoajuda, não é um ideal moral para a gente ser bonzinho. De acordo com essas fontes, de jeito nenhum. Ela é a descrição de uma lei operacional da realidade, tão fundamental e inescapável quanto a lei da gravidade no mundo físico. Se alinhar essa lei não é sobre ser uma boa pessoa para ganhar um prêmio. É sobre aprender a funcionar de acordo com o manual de instruções do sistema. E ignorar essa lei. Ignorar essa lei não é ser mal ou pecar. É simplesmente agir contra a natureza do sistema. É ser o cara que fura o próprio barco. E o resultado, inevitavelmente, é sofrimento. Para si e para todos. Isso nos deixa com uma última provocação para pensar, então. As fontes que a gente explorou hoje sugerem que a nossa felicidade e nosso progresso mais profundos não vêm de um foco para dentro, no autoaperfeiçoamento, mas do exato oposto. Um foco para fora na nossa responsabilidade pelo bem-estar de todo o sistema. E se a coisa mais egoísta que uma pessoa pudesse fazer, a melhor coisa para si mesma, fosse, na verdade, se tornar completamente altruísta.